Gente, eu tô fazendo um quarto vídeo pra deixar uma coisa esclarecida, que é o seguinte, tá? Conforme eu tentei no terceiro, mas aí acabei falando outra coisa e não deu tempo, porque é um temporizador aqui. Então, é o seguinte, por que que eu não sou batizada? Por causa no católico, nos bebê nos braços de um herodiano. Porque meu pai é um sábio, o Joel, que o Senhor ilumine sempre, né? Aí já reencarnou, então segue o mérito. O Joel, então, ele não colocou o bebezinho recém-nascido nos braços de um herodiano para derrubar água sobre a cabeça dele. Bom, eles eram religiosos, tá? Meu pai é muito religioso, deixou bons valores. O pai dele também, a mãe dele também. E tinha um amplo conhecimento da lei do Senhor Deus, tá? E amplo mesmo, tá? Gente, vai ficar meio escuro aqui o vídeo, tá? Tá uma coloração meio maluca, mas acho que as palavras são o que contam. Vou tentar verbalizar. Por que aconteceu? Cada vez que eu fui conversar com eles, eu peguei um herodiano pela frente, que é a imensa maioria. Eu fui depois de adulta, conversar sobre falso judeu, o que tá acontecendo e tal, né? Então, o que aconteceu? Conversa séria de adulto, tá? E o Padre Milton tenta levar pro lado de namoro, entendeu? Mas já tava todo capenga, já todo estragado de Cecília. Tem vídeos aí dela desde nova ali, muito apaixonado olhando lá pra ele, né? E ele lá fazendo o show dele. Então, eu acho que ela era de banco também, mas algumas das vezes que eu conversei com ela, tipo, ela falou que a família dela fez muitas doações para aquela paróquia em específico. Então, quer dizer, a família bancou muito. Ela disse. E isso não é relevante, né? Até ela falar do relacionamento deles e tal. Então, parece que a ama não fica ama por muito tempo. Não sei o que eles fazem com ela depois, que fica meio usada para serviços gerais. Passar recado de padre, inclusive, e tal. Bom, por que o Leitão queria arrumar um amiguinho dele? Pelo mesmo motivo que eles nunca me batizaram, porque eu sempre peguei herodiano pela frente. Tem uma minoria ínfima que é quebrado na sociedade, porque segue os moldes do antigo harém do sultão. Lembra que eu falei no outro vídeo? Então, no caso, eles mataram o meu pai. Para mim, ele tem esse projeto. E os irmãos homens? O Leitão, conforme eu disse, né, e no segundo ou terceiro vídeo, ele queria substituir o meu pai. E a senhora minha mãe teria que ter levado os filhos lá na paróquia. E ela fez de tudo para fugir, fazer algum caminho alternativo e não levar, porque ela sabia que não vale nada, mas não podia falar em detalhes. Por que ela não queria que eu fosse? Então, bom, é o seguinte, vai ter um outro cara ali, esses podem batizar algumas pessoas que já têm um raciocínio, uma facilidade maior de raciocínio, né? Que foram escolhidos a dedo da sociedade. Tipo, por exemplo, se agora o Vladimir ou o Alexandre jogasse a toalha e falasse: meu, eu não aguento mais tanta perseguição, me sabotam em todo lugar, o Alexandre, estão tentando me envenenar e tal, e estão acabando com a minha irmã, chega, vai lá, vou virar padre. Ele fica mandando eu falar toda hora que eu vou ser padre, ele fica mandando as pessoas ficarem me falando que padre é bom. Onde eu vou, chega todo mundo elogiando o padre, eu não aguento mais, e joga a toalha e vai lá e fala: quero ser padre. Então aí é um cara, pode ser de 18, 20 anos, que aí eles vão terminar de quebrar lá dentro. Só que ele vai ser mandado pelos herodianos. O herodiano é o chefe. Então vai ter um ou outro desses casos, tá? Então não é específico só por causa da filha menina. É um híbrido, entendeu? Por que é um híbrido? Porque eu sou de pai do Oriente, tá? Por parte de pai e de mãe, tá? Da cristã ortodoxa. E por parte de mãe, eu sou de cristãos do Ocidente, tá? O pai e a mãe dela. Então, meu avô e a avó maternos, até a tataravó. O pai e a mãe dela eram primos. Todos daqui, uma avó da Espanha, avó da minha avó era da Espanha, e o avô da minha avó era português, de Portugal. Então, os meus tataravós, já espanhola e português. Que eles que criaram minha avó, que a filha deles morreu cedo, entendeu? Pessoas simples. E ela era prima do meu avô. Entendeu? Isso é o lado materno. E eles vão querer tirar proveito dessa raça pra tirar a cria de herodiano que não rolou. Eu não quero ser ama de herodiano, não sei nem o que é ama, sei que depois vira